A você que se liga na telinha da Web TV L10, bom dia novamente, agora 8 horas e 54 minutos, hoje 7 de setembro de 2022, estamos ao vivo e a cores aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, já tivemos aqui a realização da primeira partida, Master Sede 2, Master Rural 0. Agora teremos o jogo entre Guerigueri e Atlético de Botuporã, as duas equipes que ficaram respectivamente aí em nono e 10º lugares aí no Campeonato Municipal, estiveram muito perto da classificação. Estou hoje aqui com meu amigo, grande amigo mesmo, André Lima. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nilton. Bom dia a todos que acompanham a gente aqui pela Web TV L10. É sempre um prazer estar aqui com você, Nilton, acompanhando o esporte de Botuporã. E hoje num dia especial, além de ser feriado de 7 de setembro, nesse festival aqui de esporte, também com o intuito de ajudar o nosso amigo Maciel, que está com tratamento aí, se recuperando, graças a Deus, se recuperando bem. É isso aí, André. Vamos jogar a imagem diretamente do gramado do Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Já temos bola rolando para Atlético e Guerigueri. André, deixei aqui na tela a chave Pix do Maciel para a galera que está em Botuporã, vai ajudar comprando a rifa. E para a galera que está fora, está acompanhando a gente, quiser dar sua contribuição, pode fazer um Pix aí para essa chave que é CPF, viu, André? Isso é sempre bom aqui a gente, quem puder, quem tocar no coração, sentir a possibilidade de fazer essa boa ação, contribuir com o tratamento aqui do nosso amigo Maciel, que está aí se recuperando, mas ainda tem uma etapa a ser cumprida e toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Ele agora, Deus deu uma segunda chance para ele, agora está na parte da reabilitação e todo mundo sabe que os custos não são baixos, né, André? Agora é a parte mais demorada e também a mais custosa. Sabe que o dom da vida foi dado a ele mais uma vez, ele conseguiu aí se salvar, graças a Deus de novo. E agora é persistência, resiliência e contar com o apoio de todos que podem nesse momento. Com certeza. André, em relação à partida, André, Atlético de Botuporã e Guerigueri, o que você espera desse jogo? Apesar de ser um jogo beneficente, mas futebol, né, André, depois que começa o apito soado, não tem mais essa. Todo mundo é amigo fora do campo. Quando começa, o juiz apita, a amizade fica aqui fora também. É um jogo amistoso, não vale pelo campeonato, mas as equipes já estão, não classificaram para a próxima fase, mas ninguém quer perder a partida. As duas equipes ao longo do campeonato mostraram competência, mostraram habilidade em seus respectivos jogos. Acredito que o Atlético hoje tem uma equipe mais competitiva e vai ser um jogo equilibrado. É isso aí. André Lima hoje nos comentários estará comentando com a gente aqui essas duas partidas, dando aqueles comentários inteligentíssimos ao professor André Lima. Ataque aí para a equipe do Atlético de Botuporã, lateral lá para o Dito fazer a cobrança. Estamos aí com 4 minutos deste primeiro tempo, placar 0-0. A bola está com a equipe do Guerigueri, com camisa número 7 lá o Dom. Erra o passe, a bola volta com cheiro, vai chutar dali de longe. Olha o gol! Pra fora! Escanteio para a equipe do Atlético. Que chutaço de longe do Arley, rapaz. Teve desvio, o goleirão não chegava mais não, viu, André? Não, a equipe do Guerigueri não pode dar esses espaços aí próximo à área, porque o Atlético é decisivo. Apesar de não ter conseguido classificar, mas na parte ofensiva o Atlético não deixa a desejar, não. Olha a bola na área, tira de cabeça. Quem vai ficar com rebote? Fica lá o Dom para a equipe do Guerigueri. Joga a bola aqui para o jogador Eliseu, a bola muito forte, é só lateral. As equipes se modificaram para essa partida, Nilton, em relação a quando terminaram do campeonato. Percebi algumas caras, alguns rostos diferentes em ambas as equipes. Exatamente, viu, André? A gente pode observar aí, por exemplo, na equipe do Guerigueri temos aí o Lucas, né, que é jogador do Flamenguinho, tá jogando com eles hoje. O Dom, que é jogador da equipe dos professores, está jogando aí no meio campo, esse que fez o passe. E no Atlético também temos alguns jogadores de equipes que já foram eliminadas do campeonato. Exemplo, o Vitinho, camisa 10, jogador do América. Temos também aí o famoso, né, Trecho, que era goleiro na equipe do Modo Geral, hoje está jogando na linha, na zaga. Assim como o Arlen e esse que está com a bola agora, que é o Guilherme. Jogadores do Modo Geral, está dando aquela força hoje para o Atlético. É uma boa oportunidade para as equipes irem se testando, conhecendo novas possibilidades, para quem sabe reforçar na nossa temporada. Exatamente, que o mercado começa a se agitar, né? Terminou o campeonato, começa aquela especulação. Fulano vai para ali, ciclano para ali, assim vai. Olha a bola, Atlético, Vitinho na área para o Gabriel. Não pegou bem na bola, jogou pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleirão Túlio fazer a cobrança. Também Túlio, que é um goleiro muito promissor, viu, André? No futebol de Botuporã.
Está inscrito na equipe do Guarani, mas por alguns problemas decidiu não mais participar. Está hoje aqui brincando, aí jogando pela equipe do Guerigueri. Túlio tem um grande futuro aí como goleiro, é jovem ainda, peca um pouquinho pela inexperiência, mas nada muito grave, ele vai corrigindo isso ao longo do tempo. Olha a bola, olha a chance! Tiro de meta. Entrada perigosa ali do zagueiro Eduardo, que por pouco ele não colocava um pênalti na mão do Atlético lá no início do jogo. Rapaz, que lance perigoso, viu, André? André, temos a presença de novo aqui do nosso amigo Gré, que é um dos cabeças dessa organização, né? Ele me disse que ele, juntamente com o Flamenguinho, ele preferiu dizer que a organização é tanto do Flamengo como dos demais times, mas de qualquer maneira tem que ter um cabeça à frente. Então o Grezão é um dos que está aí puxando aí esse evento. E ele vai dar uma palhinha pra gente aí. Grezão! Beleza, Newton? Bom dia aqui, meu amigo André, meu parceiro de velha data, não é isso, André? Então, assim, a gente está aí nessa organização aí, já nesse novo link aqui, já nessa outra partida. Tivemos aí a primeira partida entre o selecionado de Master da sede contra o da zona rural, terminou 2-0, né? E aqui eu vou dar um alô aqui para alguns dos patrocinadores, Newton. Vai lá, Gré. Mais rápido, que hoje a correria você sabe como é que é, né? Então nós temos aí a adega 268 do nosso amigo Elias, tá certo? A emplacadora Renascer, do nosso amigo Ricardo. Temos aí o supermercado Bom Preço, de organização Verinho. Pif Paf, nosso amigo Deltrudes. Drywall Decor, gesso acartonado, com Adeilton, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né? Conterrâneo nosso que tem seus negócios lá no Rio de Janeiro. Supermercado, desculpa, calma aí só um pouquinho aqui, gente. O Açougue Leão, de Luan de Louro. Bom de Bola, apostas esportivas com Marcos Vinícius. A equipe do Esporte Tigre, que também deu uma força aí, não está jogando, mas entrou aí como para fortalecer o nosso evento. Três Irmãos, Gesso e Pintura, daí dos amigos Eugênio, Maciel e Amaral. E doutora Larissa Santos, também apoiando o nosso evento. Distribuidora Ramos, nosso amigo Rosendo. MMC Construção, materiais para construção, organização Tim Amaral. Petiscaria, restaurante e petiscaria Denas, de Edgar e Denilha. Dr. Maílson Lopes, pediatra. Hoje, desculpa porque lance de gol aqui, a gente dá uma... Olha lá, Grezão. Viu? Vamos lá, vamos finalizar rapidinho. Aí temos também Diego Batista, Advocacia. Sua Arte, brindes personalizados do nosso amigo Newton. E nunca é demais agradecer aqui todo o apoio aí de logística e tudo Tamo mais junto, que Grezão. você vem dando aí esse evento. E Natan Móveis, móveis eletrodomésticos, Didi e Nalva. Além da Prefeitura Municipal de Botuporã, Câmara de Vereadores e Diretoria de Esportes de Botuporã, fornecendo, né, providenciando aí toda a estrutura necessária aí para esse evento. Agradeço aí de coração e mais uma vez, né, a gente está na frente e tal, mas a organização é do Flamenguinho e de todos os times, ou a maioria dos times aí do Campeonato Municipal. Beleza, Nilton? Valeu, André. Vamos lá. Valeu, Grezão. E a chave Pix aí do Maciel tá na telinha da transmissão, viu, galera? A chave Pix CPF 524-563-658-10. Maciel Costa Amaral. Para você que está em Botuporã, venha para o estádio, você compra a rifa e a rifa já serve como ingresso, ok? E você acompanha aí um monte de jogo, só jogo de qualidade. Se você está fora do nosso município, fora do nosso estado, você também pode contribuir. É só mandar aí aquela colaboração sua, viu? O tanto que seu coração e suas condições mandar, beleza? Chave Pix, CPF 524-563-658-10. Aí no nome de Maciel Costa Amaral, que é o próprio beneficiado, não é isso? Maciel que esteve passando por uma situação delicada e agora está na sua fase de reabilitação e precisa passar aí por diversos procedimentos. E hoje em dia, todo mundo sabe, tudo é muito caro. Então vamos lá dar aquela força bacana aí pro Maciel. E vem a equipe do Atlético com o Ronaldo, jogou a bola no meio pro Guilherme. Não chegou a bola, volta com Dom agora para a equipe do Guerigueri, jogou na frente. Vem o Jean de carrinho, quem chega nela? Chegou lá o Arlen, joga a bola com o Guilherme. Guilherme na direita para o Matheus, é o Atlético Botuporã no ataque. Matheus, bola na área, quem chega? Tiro Dadá de cabeça.
Volta a bola com o Guilherme. A bola ainda com o Arlen, joga lá na direita. Não, girou. Vai voltar aqui com o Vitinho. O Vitinho tá com ela, mandou direto pro gol. Travada pelo Demar. A bola pererecou na área. Quem chega nela, tira ali o Dom. Vai sair jogando pela equipe do Gary. Dom tá com ela, joga aqui para o Lucas. Lucas segura a bola, volta a bola com o Demar. Demar devolve com o Lucas. Lucas tá com ela. Espera o companheiro passar, gira lá na esquerda para o jogador que é o Vinícius. Vinícius tá com ela na ponta esquerda de ataque. Segurou a bola. Vai devolver a bola lá na esquerda para o jogador que é o Marco Antônio. Marco Antônio tá com ela. Olhou, clareou, mandou a bola para Lucas. Marcação dele tá o Guilherme. Lucas girou, clareou, caçando a perna esquerda pro chute. Chega bem o zagueirão Nando. E aí, André, o que você tá achando do jogo? O Atlético agora se mostra muito mais ofensivo, mais incisivo no ataque, mas o Gary tá começando a gostar do jogo. E eu gosto do estilo do jogo do Lucas, que chama a responsabilidade, vai para cima, não teme a marcação e é uma saída. Talvez numa jogada individual ele consiga colocar o Gary em uma boa posição. É isso aí, o Lucas busca o jogo. André, vamos lá pro chat, ver o que essa galera tá dizendo. André, poucas mensagens, mas já tem alguém aí nós temos interagindo aqui agora com um feriado, o pessoal talvez aproveitou aí para dormir um pouquinho mais, mas pouco a pouco tá chegando. Nós temos aqui a Yasmin Santos, o Marcelo Batista, o Diogo Barbosa, aqui os caras do Morgiral representando no time do Atlético. Olha aí, viu? Citei pra você o nome de 3 jogadores aí, que é o Trecho. Olha lá o Arlen, depois eu concluo. A bola tá com o Gabriel, clareou, caçando na perna direita pro chute, erra o passe. A bola volta com o Dom. Tem aí o Trecho, tem também o jogador o Arlen e o Guilherme. São os 3 jogadores do mundo geral. E tome lançamento. Raí Roque tá com ela, camisa 25, jogou bola na área. Faltou pra ninguém. Pouquinho de calma, nosso amigo Raí aqui da cabine, ele olhava pra dentro da área, rolasse pra trás, tinha um companheiro chegando livre na entrada da área. É aquela que a gente sempre comenta, viu, André? Nós, jogadores amadores, quando chega na linha de fundo, a gente baixa a cabeça e quer jogar na área, independente de saber se o jogador tá no primeiro, no segundo pau ou se tá chegando. Já é o isso? costume da gente, uma regra daqui da futebol de várzea. Chegou no fundo, mete pra área, atacante que se vira. Se vira pra buscar o posicionamento, mas no caso do Raí, o Eliseu estava chegando, acho que no meio da área, ele jogou no fundo. E tinha jogador também chegando. Se levantar a cabeça, André, essa bola voltando, pega o jogador de frente pro gol, é difícil pro goleiro, viu? Basicamente meio gol. O atacante chegando de frente pro gol com a bola rolada dessa, dificilmente ele vai perder. Com certeza. O Marcelo Batista está dizendo que o feriadão em São Paulo com um frio de 14 graus. Muito frio, viu, André? Aqui pra gente tá acostumado com 40 graus, Marcelo. Hoje levantou aqui 20, eu já tava com frio. Thomson Nunes também tá na ativa com a gente. Valeu, um abraço para todo mundo. E logo depois dessa partida teremos mais um jogão, é o Bahia e a Lagoa d'Água de São Francisco. Essas equipes, André, se enfrentaram nas quartas de finais. O Bahia levou a melhor e hoje a Lagoa d'Água de São Francisco tem a chance de, pelo menos, né, tentar devolver aí a derrota pro Bahia. Logo mais vai ser o tiratema. O Bahia, para confirmar o resultado, e a Lagoa d'Água tá se redimir e não ficar tão mal na fita desse jeito. Com certeza, vem a equipe do Atlético, Matheus, bola na área, quem chega, tiro da de cabeça, não tirou bem, a bola volta com o Arley, passou pela primeira, olha a chance, vai tirar o gol, olha o gol. Gol! É do Atlético! Anota na ficha dele aí. O Arlen, camisa 8, foi na persistência, ganhou a bola, foi na luta e abre o placar na marca dos 15 minutos desse primeiro tempo. Agora o placar mostra Atlético 1, Gary 0, André Lima. Como a gente havia comentado, Nilson, o Atlético muito mais presente no campo de ataque e uma jogada individual e de insistência do Arlen. Ele conseguiu interceptar a bola numa cortada mal feita pelo zagueiro, conseguiu driblar o primeiro, ganhou na segunda na sorte, foi categoria e colocou pro fundo do gol. Um belo gol, esse o Arlen é um jogador muito promissor. Vem lá o Gabriel, olha a chance do segundo, Gabriel meteu na área pra ninguém. Eu achei que agora ele não deveria ter sido fominha, viu, André? Tome pro gol pra ver o que dava. E o Atlético quer mais, não diminui o ritmo, continua pressionando. E o Gary agora vai ter que reforçar a sua zaga e organizar esse meio que tá faltando, Nilton. Essa ligação do meio pro ataque.
Eu tô achando a equipe o ataque da equipe do Atlético é um ataque bem que chega forte, viu, André? Olha a bola perigosa na área, vai tirar a defesa do Guerigueri, está jogando lá com o Vinícius, o Bandeira vai suspender o instrumento e vai marcar a saída de bola, André. Tiro de meta para o goleirão Túlio fazer a cobrança. O Guerigueri agora precisa organizar essa linha central, Nilton. A gente percebe que tem muito jogador preocupado agora com a sua retaguarda, deixando o ataque sozinho aqui, tentando buscar e fazer essa ligação. Se não tiver esse homem de meio para fazer a interceptação da bola, vai ficar muito complicada a situação do time. É isso aí, o Demo nesse momento vai dar aquela chamada lá no treinador Maílson. E Maílson Guardiola aqui, nem no jogo festivo ele dá sossego, o homem quer ganhar. E ele é todo estiloso, meteu-lhe uma camisa na cabeça aí, rapaz, para se proteger do sol, o Maílson Lopes. Estará aqui no Jogo das 10 fazendo aquela transmissão ao vivo, viu, André? Estará na narração aí o Maílson Lopes. A bola tá aqui com o Lucas, Lucas tá com ela, joga a bola para o Dom domina, sai com bola e tudo, lateral. Lateral para o Atlético fazer a cobrança. Tá com ela Dito dá a bola para Vitinho domina. Vai para cima, joga a bola com o Guilherme. Olha que tabelinha bacana. Jogou na frente bem o Dadá na hora certa. A bola ainda volta com o Guilherme. Demar na marcação, Guilherme. Chamou o Demar para dançar, passou como quis. Jogou pro Vitinho. Olha a chance, bateu voltando. De novo o Arlen. Clareou, pé na direita. Jogou pro Matheus. Olha a chance do Atlético. Fez o corte, chutou Matheus. Túlio joga para escanteio. Grande defesa de Túlio. Você percebe como tá vendida a zaga do Guerigueri. Entre 3 jogadores, a dupla de ataque aqui do Atlético conseguiu fazer a tabela e sair dentro da área. Que bela triangulação do ataque aí do Atlético, hein, André? Bola na área, olha a chance, Dito de cabeça! Subiu livre, mas não pegou bem. E aí, André, o que você achou desse ataque aí, rapaz? Tabelou bonito, viu? A equipe do Atlético tá bem treinada, você percebe que é uma jogada que ele já vem fazendo, já provavelmente nos treinamentos. Lateral apoiando, o atacante saindo para receber e os meias chegando na entrada da área para finalizar, Nilton. Que jogadaça, rapaz. O Matheus deu aquele chute no cantinho, o Túlio foi lá e buscou, viu, rapaz? Olha o time do Atlético, Ronaldo demorou demais, o Lourão chegou antes, recuperou, dá a bola aqui com o Dom domina. Joga a bola com o Lucas, Lucas tá com ela, Dito na marcação, Lucas espera lá o Marco Antônio passar para fazer a virada, joga a bola lá pro Marco Antônio deixa para o Vinícius Parreira. Ele domina, joga a bola na frente, passou pelo Guilherme. Gabriel chega no combate, não consegue. Vinícius chuta longe do gol. Tiro de meta. Aí ele empolgou, ele conseguiu tirar de 1, de 2, falou que daqui eu se consagro. Mas não foi dessa vez, né, André? E a gente percebe que na parte meio campo para frente, a equipe do Guerigueri ainda está na situação mais complicada, André. Não consegue trabalhar essa bola. Você vê que o Parreirinha pegou a bola, olhou, não tinha ninguém, sentou-lhe o sarrafo e longe do gol. Tá faltando essa referência no meio do Guerigueri para fazer a ligação da parte defensiva para a parte ofensiva do time. Exatamente. E a defesa também pega um ataque potente, que é o ataque do Atlético hoje veio que veio, viu? Lembrando que o Guerigueri tem uma grande referência no banco, que é nosso amigo Natal. Provavelmente está se poupando aí ou deixando o time fazer essa rotação, já que é um jogo festivo hoje. Mas acredito que Natal aí nessa equipe dava uma organizada melhor à frente dessa zaga, né? Com certeza, vem lá o Matheus, bola na área, o Atlético no ataque. Olha lá, rapaz, o que o Demar quis fazer ali, quase que complica. Lucas, contra-ataque do Guerigueri, Lucas lançou lá na esquerda para o Eliseu, será que chega? Eliseu dominou, jogou para ninguém. Nas mãos do goleiro Vinícius. Eliseu, impressão minha, tá um pouco machucado. Um pouco não, tá lesionado, não tá não, André? Tá, Pelo jeito que ele correu ali, deu pra sentir que ele tava um pouco mancando. Daqui a gente percebe que ele tá com a proteção no joelho direito e ele tá com uma certa dificuldade para dar aquela arrancada à busca da bola. Ele tá com o joelho lesionado, aparentemente. É, exatamente. Tá jogando sacrifício lá o Eliseu. A bola tá ali com o Matheus. Atlético no campo de defesa, vem contra-ataque. Guilherme tá com ela. Guilherme lançou ali buscando o Gabriel, a bola passou, olha a chance, Ronaldo! Túlio! Chegou na hora certa, viu, André? Ia sair na cara do gol. Interceptação do goleiro Túlio, ele leu bem a jogada, percebeu que sobraria livre para o atacante e se antecipou. Olha a chance, o juiz parou e marcou pênalti, André. Pênalti bem marcado, daqui eu fiquei na dúvida se estava na linha ou fora, mas Dema foi direto, sem dúvida, e marcou pênalti para a equipe do Atlético.
Penalidade máxima. O Jean jogou na frente e o zagueirão não achou nada. Olha, André, claro aí que foi dentro da área, né, André? Dentro, muito dentro da área. Vamos colocar o replay pra galera ver aí, a gente já aproveita. Lançamento, olha só, o Jean já estava bem dentro da área O mesmo. Jean foi muito mais rápido que o zagueiro. No que ele deu um tapa na bola, o zagueiro só achou o seu pé e aí não tem o que fazer. Pênalti claro. Penalidade máxima na bola, Gabriel autorizou o juiz pro gol. Gol! É do Atlético. Anota na ficha dele aí. Gabriel, camisa 9. Aumenta o placar na marca dos 21 minutos deste primeiro tempo, André. Bela cobrança de Gabriel. Bateu com segurança, bateu firme. Túlio tentou adivinhar o canto e não viu nem a cor da bola. Agora o placar mostra Atlético Botuporã 2, Gary 0. Vem o Gary com o Eliseu tentando responder aí. O Lucas não dominou bem a bola, voltou com ele ainda. Lucas caçando a perna esquerda. Bem lá o Arley deu o bote na hora certa. Tome contra-ataque. Atlético trabalhando muito bem essa bola com tranquilidade. Meio campo só dá Atlético, viu, André? E o Atlético é rápido nessa ligação, é o grande diferencial do jogo até agora. Você percebe que quando o Atlético ele consegue recuperar a bola no seu campo de defesa, rapidamente o time se organiza e faz a ponte para o seu ataque. É isso aí, vem a equipe do Gary. Bola com Dom. Dom jogou a bola lá na esquerda para Lucas. André, o que dá para perceber é o seguinte: dá para perceber que o Dom e o Lucas estão tentando os dois resolver o problema. São jogadores destaques aí no município hoje, tá tentando resolver o problema os dois. Parece que tá assim, os dois estão num nível e o restante do time tá em outro totalmente diferente. Aí fica complicado, Mas viu? o Gary vai reforçar, Newton. A gente perguntou aqui que Eliseu estava com uma certa dificuldade, não dá mais para ele, sai ali mancando e vai entrar um reforço de peso pro Gary. Vem aí o Lei para dar aquele gás importante nesse meio campo da equipe do Gary. Lei, que é um dos grandes jogadores do futebol de Botuporã na atualidade, né, André? Isso, Lei, que é um grande reforço aqui, foi um dos grandes nomes nessa classificação do Flamenguinho para a semifinal do campeonato. Certamente vai dar esse toque de qualidade aí, essa ligação que o Gary precisa da zaga para o seu ataque. É isso aí. O que você falou antes, a entrada do Lei vai facilitar um pouco a vida aí do Dom e do Lucas, que estavam aqui sobrecarregados no meio campo do Gary. É isso aí, lateral para o Gary, a bola já está com ele. Lei acabou de entrar, já chamou a responsabilidade, bateu no peito, fez 2 cortes seguidos, o juiz para a marca falta. Com a saída de Eliseu que estava no ataque, Newton, eu não percebi quem foi o jogador que supriu a sua ida. Porque Lei vai fazer essa parte mais do meio. Quem vai do meio pro ataque? Eu acredito que o Marco Antônio já está lá juntamente com o Raí, viu, André? O Marco estava jogando de meia. Então teve aí a mudança tática aqui. O Lucas que sai do meio, então, e vai cobrir a posição de Marco Antônio na ponta esquerda. Exatamente. Vem bola na área, quem vai jogar é o Vinícius Parreira. Tá dando pinta que vai jogar na área. Levantou a bola perigosa, quem chega de cabeça, tira Laudito, a bola volta com Lei, clareou, foi travada, a bola volta com Dom, tira na hora certa a defesa, a bola volta, olha a chance, vem o goleiro, olha o rebote. Impedimento. Foi marcado impedimento no ataque da equipe do Gary. Já percebe uma mudança clara na postura do Gary, uma ofensividade maior e uma presença agora no seu campo de ataque. Você viu, né, André? O jogador já entrou, já botou pressão aí, com menos de 2 minutos, já tá só pecando aí. Olha, o Lei entrou muito bem. Cuidado que essa parada aqui, uma olhada no chat aqui, Nilton, tá com 41 espectadores simultâneos aqui na Web TV L10. Nosso amigo aqui, Martiniano Cardoso, no bom dia aqui para a transmissão. O Genivaldo Matos, o Marcelo Batista, o amigo Edipo Santos, abraço Edipo. O Sérgio Batista, o Juí também, e o Everton. Olha a chance, bem o goleirão Túlio. Vai lá, André. Grandes participações aqui no chat, todo mundo aqui apoiando esse evento hoje. É claro, aquelas cutucadas aqui nas rivalidades nacionais. Vai Palmeiras, toma Corinthians. André, você esperava que o Palmeiras ia ser eliminado ontem, André? Seja sincero. Não, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje, tem que ser sincero, por mais que a gente tenha o nosso time, vai lá, Nilton. Olha o ataque do Gary, a bola volta com o Lucas, já a gente volta nessa questão do futebol nacional. O Lucas tá com ela, bem o goleirão Vinícius. Vai lá, André. É inegável hoje que Palmeiras é um dos grandes elencos do futebol nacional, contendo aí grandes nomes e uma qualidade inegável, mas
E não esperava que fosse eliminado pelo Atlético Paranaense no jogo de ontem, não. Rapaz, a reação do Atlético Paranaense foi incrível. O Palmeiras abriu 2-0, né, André? E a torcida já estava eufórica, comemorando. Confiante. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo. E de repente o Atlético achou gás, aquela força, conseguiu esse empate que deu a classificação. E aí temos Filipão contra Dorival Júnior na final da Libertadores, né, André? Grande jogo, promessa de jogaço. E mostra pra gente que futebol, Nilton, só termina literalmente quando o juiz apita. Dentro de campo é 11 contra 11 e às vezes o coração fala mais alto do que aquela habilidade que a gente acha que tem. Com certeza. E por isso que o futebol ele é tão bacana da gente acompanhar, né, cara? Porque não existe favorito. Por mais que todo mundo já estava cravando Palmeiras e Flamengo na final. E a mesma coisa tá o pessoal dizendo, que o Flamengo já é campeão. Porém, o Flamengo tem um elenco hoje, para mim, no Brasil, a principal força do futebol hoje. O Dorival Júnior resgatou aquele futebol que o Flamengo tinha antes, na época de Jesus, Jorge Jesus, né? Porém, por ser um jogo só a final, André, o Atlético cresce em possibilidade de ser campeão. Eu não descarto, apesar de achar o Flamengo favorito. Olha a chance na trave! É tiro de meta. Bela chegada do Atlético aqui com o DD 11. Quase que amplia o placar. Mas isso aí, Nilton, o Flamengo tem um grande elenco, o Dorival tá fazendo um bom trabalho, mas elenco só faz diferença em ponto corrido. Jogo único é outra história. Vai o emocional, vai a cabeça, vai o dia do time naquele ali. E se não for o dia, nem adianta. Exatamente. Então tem tudo para ser uma final. Vai ser uma final rubro-negra, não é isso? Final da Libertadores, o Atlético Paranaense. Falar do Flamengo, que você é vascaíno, né, André? A gente cai elogiando o Flamengo aqui, você não... não tem jeito, né, André? É a fase do time. Vamos lá. E o Palmeiras, agora resta brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né, André? Acredito agora que o Palmeiras vai focar todas as suas atenções no Brasileirão. Tem grande possibilidade de terminar como campeão, mas aí vem. O elenco, a longo prazo, faz uma grande diferença. E o elenco do Flamengo é capacitado, está sob uma boa direção agora. E se o Palmeiras der qualquer vacilo, o Flamengo toma. É tão incrível, viu, André, que um dia eu tava jogando lá o time do Flamengo, aí me falaram, o Flamengo hoje vai com um time alternativo. Logo depois eu concluo, jogou lei pro ataque pro Raí, tira lá, o juiz é para marcar foto e vai pintar um cartão amarelo, viu, André? É pro jogador Warlen, autor do primeiro gol. É jogo festivo, Nilton, mas ninguém quer perder, não. O jogo continua pegado, o Lei entrou, deu um gás novo pro Guerigueri. O Guerigueri agora está mais presente na situação de ataque, agora é uma boa chance para encostar no placar. Lei pega muito bem daí. Cobrança de falta perigosíssima. Autorizou o juizão Dema. Olha que chance tem o Guerigueri de diminuir ainda no primeiro tempo. Estamos chegando no finalzinho. Autorizou o juiz, partiu Lei. Não pegou bem na bola, deu sorte ainda no rebote. Bem o goleiro Vinícius. Grande defesa de Vinícius. A bola pegou ele quase que no contrapé. Ele conseguiu se recompor e fazer uma ótima defesa para o Atlético. Exatamente. E outra coisa que a gente está falando sobre o futebol nacional, viu, André? Eu tô vendo ali a situação do Atlético Mineiro. Se o Atlético esse ano não ganhar nada, que é difícil chegar lá, rapaz, a crise vai se instalar. Porque enquanto tá ganhando, André, a dívida ninguém se lembra. Mas depois que parte a não entrar mais receita, e agora? Aí a situação do clube muda totalmente, muda o interno, e isso reflete totalmente nos resultados. O Atlético também tem um time pesado, tem grandes nomes como o Hulk, que é um grande reforço. Começou bem a temporada passada, ganhou títulos importantes, mas esse ano não engrenou, não. E parece que esse ano vai passar em branco. E olha a chance do Atlético, Ronaldo clareou, vai sair o terceiro, bateu! Gol! Isso é que é futebol! Do Atlético, anota na ficha dele aí, Ronaldo, camisa 11, aumenta o placar na marca dos 30 minutos agora. Atlético Botuporã 3, Guerigueri 0, André Lima. Que vacilo do zagueiro do Guerigueri. Nilton, a gente está aqui cada vez mais com futebol mais técnico, futebol mais tático, tocado, sem chutão. Mas tem hora que tem que fazer igual o nosso amigo Coutinho. Sem brincadeira, bola na frente da área, no mano a mano,
Zagueiro não pode pensar em dominar, não pode querer fintar na frente da área. Onde o nariz apontar, você quebra. Vamos lá, André, vamos ver o replay desse gol aí, André. Vamos ilustrar tudo isso que você falou aqui pra galera que tá acompanhando a gente. Vamos dar um replay aí do terceiro gol do Atlético, André. A bola no meio, o zagueirão ele dominou no peito, quis dar uma lei de... Qual um zagueirão famoso que sai jogando, André? Fala aí. Ele teve duas chances ali, o zagueiro. Infelizmente, a bola ao chegar nele, percebe que o Montinho artilheiro engana pelo kick, mas ele tinha duas opções, ou dominar ou dar de cabeça pro outro zagueiro que estava apoiando. Ele preferiu dominar e errou. Na segunda chance, ele poderia ter quebrado com um chutão também, afastando o perigo. E aí o Dedê foi muito bem, né? Dominou a bola, o goleiro saiu, ele fez aquele clássico por cima do goleirão. 3 a 0. Atacante nato, calma, paciência, esperou o goleiro definir e só chapou por cima. E o placar mostra 3 pro Atlético, 0 pro Gary Gary. Terminou o primeiro tempo, André, 3 a 0. Você já considera goleada, André? Já é uma goleada, mas se tudo continuar assim, o Atlético tem muita possibilidade de aumentar esse placar. Exatamente. A gente aguardava aqui um jogo esportivo, mas foi um jogo disputado, corrido e gostoso de assistir. Um jogo muito bacana, com certeza. Como tá a galera do chat, André? Nós estamos aqui no chat aqui, o Genivaldo Matos falando assim, virou massacre. Torcedor do Atlético feliz aqui agora no chat, Nilton. Rapaz, os atleticanos azul e preto de Botuporã, muito feliz aí com essa goleada do Atlético em cima do Gary Gary. E aí agora, o que o treinador do Gary Gary vai mudar nessa equipe para dar uma reagida, tendo em vista que já entrou aí o Leite, deu uma melhorada, porém vem esse terceiro gol aí no finalzinho, André. Vem com um balde de água fria. A maior atenção agora do Gary Gary deve ser essa orientação para a sua equipe de zaga, que é a equipe que está cuidando da sua defesa. Segurar mais, não brincar na frente da zaga e agora principalmente também reforçar o meio campo. Acredito que seria uma boa entrada aqui do nosso amigo Natal para dar essa moral pro Gary Gary. É isso aí, vamos ver, o Natal já jogou hoje, viu, André? O Natal já bateu aquele baba sadio hoje pela manhã. Então é por isso que ele tá se aguardando aí, ele tá se guardando pros 10 minutos finais. Olha aqui o Genivaldo, diz que o zagueirão Demar quis dar uma de Gustavo Gomes. Faltou um pouquinho. Rapaz, é isso aí. Galera no chat sempre interagindo com a gente, e isso é bacana demais, viu, André? Sempre mandando aquela mensagem, trocando aquela ideia, acompanhando a gente ao vivo e a cores. Hoje, pessoal, é futebol o dia todinho, viu? É festival beneficente, estamos dando aquela contribuição, né, da nossa Web TV L10, André, que está residindo na cidade de Buquira, veio passar o feriado em Botuporã, a gente convidou e é assim, ele convida ele, na hora ele está pronto a atender a gente. André, brigadão mesmo, viu, André? Seus comentários são top da galáxia. Sempre fala com o Coutinho aqui, rapaz, André aparecendo por aí, bate um fio para ele aí, para ele chegar com a gente. Queria você no final de semana, mas infelizmente você não vai estar por aqui. É sempre um prazer estar aqui, Nilton. Eu que sou um telespectador assíduo da Web TV L10, agora residindo na cidade de Buquira, mas todo final de semana é compromisso marcado aqui acompanhando o campeonato lá de casa. Às vezes só assistindo, final de semana gritando pelos professores, passando uma raiva de vez em quando. Mas é muito bom a Web TV cada vez crescendo mais e sempre que possível estar aqui prestigiando, é um prazer imenso. Ô André, agora voltando ao campeonato municipal, vamos lá. O time dos professores fez uma primeira fase, digamos, se considerar o nível da história dos professores, tudo que eles vêm jogando nos últimos anos, fez uma primeira fase bem abaixo do esperado. Mas chegou na fase mata-mata, parece que trocou o time completo, hein, André? O que você tem a dizer? Assim, durante a primeira fase, inclusive, o professor estava com um rendimento abaixo daquilo que o seu histórico fazia com que a gente esperasse. Professores que é bicampeão municipal, está um elenco considerável. Então, quando começou o campeonato, era um dos favoritos para liderar o grupo e conseguir a classificação. Mesmo que a classificação tenha sido com uma rodada de antecedência, mas foram com resultados questionáveis. Péssimas atuações, erros durante as partidas, pouco esperado para a equipe dos professores, mas aí surpreendeu positivamente na fase de eliminatórias, mata-mata, conseguindo aí superar uma grande equipe, que é a equipe do Sport Tigre, também uma das grandes favoritas, campeã municipal também, e professores com resultados expressivos, vencendo as duas partidas. Então, André, para você ver, a gente durante a semana ouve, né, aquelas conversas de lá, conversa de cá, e os professores classificou ali meio capengando, e a galera começou a falar assim, o Tigre vai passar igual o trator em cima dos professores.
Aí eu sempre comentava com os amigos e falando assim, rapaz, mata-mata é como se fosse um campeonato à parte. Tudo começa de novo. É a chance de todo mundo recuperar. E aí, quando chegou o jogo Professores e Tigre entrou todo confiante, né? Primeiro lugar no geral, estourado, isso mais, artilheiro. Os professores parece que tinham trocado toda a sua equipe, André. Entrou, fez uma excelente primeira partida, merecia ter ganhado demais. Aí o time do Tigre voltou para o segundo jogo com aquela esperança. Vamos reverter, temos times para isso. De repente os professores metem 2 gols no Tigre, ainda no primeiro tempo. Eu vejo que a grande diferença dos professores, Nilton, foi a mentalidade que mudou. Eu vejo de forma positiva essa primeira fase mediana do time, que serviu para acordar os jogadores também. A gente sabe que é futebol amador, a gente não recebe para atuar, então vai dar responsabilidade, cada um tem as suas atribuições, mas essa primeira fase mediana mostrou a necessidade de empenho e responsabilidade por parte dos atletas. Então você percebe que jogadores que têm um potencial a mais no elenco não tinham chamado tanta atenção na primeira fase, como foi o destaque nas 2 partidas aqui, o Sonson. O Sonson, que passou meio apagado nas fases de classificação, nos 2 jogos contra o Tigre, foi decisivo para o sucesso dos professores. Exatamente. Hoje, dentre os 4 semifinalistas, você coloca os professores como principal favorito ao título, não precisa se recuar só porque você é torcedor do torcedor do professores, não. Você pode dizer, na sua opinião, hoje, dentre os 4 semifinalistas, diante dessa atuação dos professores, diante do Tigre, você coloca o professor como principal favorito? Tomando por base a apresentação dos professores na fase contra o Tigre aqui, professores é sim um grande favorito a chegar na final e conquistar o título. Se entrar com o mesmo empenho e a mesma dedicação que fez nessas 2 últimas partidas. Exatamente. E o mata-mata, eu costumo dizer, né, André? Eu observei algumas partidas, se o time não entrar focado desde o início, Flamenguinho e Vila Real, primeiro jogo 1-1. Vila Real até jogou até melhor o final da partida. Chegou o segundo jogo, é o jogo de... são 90 minutos para decidir. O Vila Real entrou um pouquinho, digamos, cochilando. O Flamenguinho entrou no 220. 2 gols no início do jogo. Aí complica. Por isso que fala, tem que ter no foco ali desde o início da partida, porque se acontece ali 1, 2 gols, para você reverter depois fica difícil. Praticamente todas as partidas, Nilson, tiveram gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E isso muda totalmente o rumo da partida. Então, se você não entrar focado, decidido, pode comprometer a sua equipe. É isso aí. Vamos ver. Sim, agora vou jogar a bomba no seu colo. Vamos lá. Eu quero que você crava pra gente quem serão os 2 finalistas do Campeonato Municipal 2022. Você pode dizer pra gente, vai ficar gravado aqui. Se você acertar, depois a gente vai fazer o recorte e colocar. Não, o André é o cara. Eu acredito que a final 2022 vai repetir a final 2018, Nilton. Rapaz, André. Eu espero que com resultado diferente. Eu achei que você ia dizer assim, que iria dar o clássico aí, bota o Poraense da sede, né? Entre Flamenguinho e professores. Há possibilidade também. Eu achei que você ia dizer isso daí. A semifinal entre Guarani e Flamenguinho é uma final antecipada. São 2 times, o Flamenguinho é inegável a tradição, a potência do time também que cresceu na fase mata-mata agora, mas o Guarani vem mais consistente. O Guarani tem uma equipe hoje mais balanceada, analisando os jogos do Flamenguinho. E aí fica já uma dica, Guarani. O Flamenguinho cansa a partir dos 25, 30 minutos, é onde o seu rendimento cai. E o Guarani está conseguindo manter o seu ritmo de ponta a ponta. E isso pode fazer a diferença. Lembrando que um jogo de mata-mata é imprevisível, mas com esses dados, o Flamenguinho ele é muito mais vulnerável nos 15 últimos minutos do primeiro e segundo tempo também. É isso aí. Então, André, assim, eu acho que, na minha opinião, pela primeira vez na história, a gente tem uma semifinal que é difícil, a gente está fazendo um prognóstico aqui, mas a gente não consegue dizer assim, ó, determinado time é favorito. A gente está falando assim, mais ou menos digamos, um palpite. Mas a semifinal está tão equilibrada, com 4 equipes que... Eu no início eu destaquei, André, na minha cabeça que eram 5 equipes favoritas a chegar. A quinta foi o Tigre, que foi eliminado. As outras 4 é que estão na semifinal agora. E começa o jogo aqui no segundo tempo, rola a bola a equipe do Atlético de Botuporã. Então, a semifinal está tão equilibrada que fica difícil até a gente cravar um favorito de verdade a chegar ao final. Mas vamos esperar aí, final de semana tem os jogos de ida. Eu acho que nenhuma das 2 partidas vai conseguir deixar já um time em situação
muito tranquila para o segundo jogo. Eu acho que vai ficar decidido mesmo, mas no domingo seguinte, André. Eu acho que nenhuma equipe vai se arriscar tanto nessa primeira partida, são 2 partidas, então não faz muito sentido jogar tudo para cima nesse primeiro momento. Vai ser o que nós temos aqui. A gente não tem certeza do resultado, mas uma certeza nós temos. Serão 2 grandes jogaços esse final de semana. Com certeza, a galera, tanto a galera que vai poder acompanhar ao vivo aqui no estádio, também ao vivo na telinha da Web TV L10, com certeza vai apreciar aí grandes espetáculos de futebol aqui da nossa cidade. Com certeza, vinha a equipe do Guerigueri, tira lá o Arley pela equipe do Atlético de Botuporã. Nós tivemos aqui algumas mudanças, parece, no Guerigueri, Nilton. Já dá para identificar aí, André? Pelo menos que entrou, né, O André? Natal entrou, falei que o Natal entraria agora para organizar. Ted, Carlito e Rony Magalhães também estão aqui na Guerigueri já. Olha aí, rapaz, 3 reforços para tentar mudar esse patamar, essa goleada de 3-0. Bola lá na direita com Rony Magalhães, dominou, fez o primeiro corte. Olha o Rony, mandou de longe, estourou em cima do Guilherme, a bola volta com o Lei. Será que vai evitar a saída? Evita a saída, o Lei dominou, vai jogar a bola na área. Olha aqui, bola perigosa, quem chega, tira o zagueirão Trecho. Olha aí o Rony já fazendo aquela jogada de efeito, viu, André? Rony, que é um jogador muito habilidoso, tem técnica, tem um passe muito refinado. Falta um pouquinho de condicionamento. É, exatamente. Vem a equipe do Guerigueri brigando no meio do Dom com o jogador Adria. O juiz vai parar a marcar falta em cima do Dom. O Natal tá ali gesticulando. O Natal, rapaz, no auge dos seus 40 para 50 anos, encarando aí 2 partidas no dia, rapaz. Eu costumo dizer, o Natal é um amante do futebol, viu? Gosta demais. E sem falar que o homem tem grandes histórias do futebol, viu, André? É um grande contribuidor para o esporte aqui de Botuporã, além de ser inegavelmente... Olha a chance do Guerigueri pra fora! Boa chegada do Guerigueri, uma grande peça aí em qualquer time ainda hoje, mesmo já atuando mais na área do Master, mas Natal é uma peça fundamental nesse meio. Consegue jogar ainda no meio do futebol regular, né, André? O Natal que se cuida muito, tá bem fisicamente, consegue ainda jogar aquele futebol. Bola na área, tira de cabeça lá o Trecho, o juiz vai marcar falta. Ou saída de bola. Só tiro de meta. Né? Tiro de meta. A bola girou lá por trás, né, André? Ou saiu direto. Eu achei que quem tinha tirado de cabeça era o Trecho. Mas vamos lá. Marcou falta. Trecho levanta a bola, joga a bola no meio campo. Quem briga por ela, Guilherme de cabeça, dá aquela casquinha, tira o zagueirão Eduardo. A bola volta com o Arlen. O Arlen joga a bola com o Daniel. Também sangue novo, é peça nova do Atlético aí, viu, André? O Atlético também está girando o seu elenco, dando oportunidades e talvez buscando mais ampliar esse placar. Perdeu ali o Matheus no meio, Dom tá com ela, joga a bola com o Vinícius com o Marco Antônio, clareou, vai mandar, olha o chute, pegou mascado, longe do gol, André. Tá faltando calma pro time do Guerigueri, tá muito atrás do placar, talvez a ansiedade esteja atrapalhando, mas falta esse toque refinado na parte do ataque, para conseguir colocar os seus atletas em uma condição favorável de finalização. É isso aí, 3 minutos desse segundo tempo, Atlético de Botuporã 3, Guerigueri 0. Jogo muito bacana, viu? E na sequência temos Bahia e Lagoa d'Água do São Francisco, tudo ao vivo e a cores aqui na telinha da Web TV L10. Nesse momento, está sendo prestado atendimento ali ao goleiro Vinícius. Acho que vai trocar o goleiro ali, viu, André? Já ele havia sinalizado ali, está com um probleminha. Ele pediu para substituição, mas o goleiro substituto está de linha. É o Ronaldo. E já quem vai entrar no lugar do Vinícius? Será o Vinícius vai para a linha? Não entendi. Já entrou lá? Ah, tá. O Mazinho já entrou lá na equipe do Atlético. Lembrando que é um jogo festivo, então ainda tem aquela toda formalidade de substituições. Pela questão do clima também, é uma comemoração, é uma forma também de contribuir com o nosso amigo Maciel. Então as equipes podem fazer quantas substituições quiserem e o juiz é mais benevolente nessas alternâncias. Com certeza. Vamos lá. Bola com a equipe do Atlético, Dito cobra lá, tira de cabeça lá o Rony, a bola volta com quem?
Volta com o Vitinho no meio, briga ali, Guilherme tenta dominar, Rony chega antes, dá um toquinho de letra, mas errado, a bola volta com o Guilherme, ataque da equipe do Atlético. Jogo na frente o Guilherme, tira o zagueirão Eduardo, a bola volta com o Arley domina. Muito bom o garoto, camisa 8 do Atlético. Vitinho joga na direita para Guilherme, Guilherme domina, a marcação dele tá o Vinícius. Guilherme faz o corte, toca lá pro Arley, o Arley devolve para Mazinho, Mazinho vai chegar nela, domina. Joga no meio para o Guilherme, devolve com o Mazinho, olha a equipe do Atlético chegando, Mazinho esperou a passagem do Matheus, jogou a bola para o Guilherme, Guilherme tá com ela, clareou, pisou na bola, volta a bola com o Mazinho, Mazinho tá com ela, Dé na marcação, jogou a bola para o Arley, tira lá o Natal, Natal ajudando na marcação, viu André? Natal ele entrou bem, ele é um jogador hoje inteligente, Nilton, ele sabe das suas limitações, já jogou um jogo hoje, então, mas é muito inteligente, ocupa bem os espaços do campo. Você vê que ele povoa bem tanto a parte de marcação quanto a parte de criação. É isso aí. Cobrança de falta ali, o juiz marcou falta para a equipe do Guerigueri, está jogando o Vinícius com o Lucas. Lucas agora que, se não me engano, voltou para a defesa, para a zaga, viu, André? Eu acho que saiu demais nessa equipe aí, o Lucas voltou lá para zagueiro. A gente comentou que a parte defensiva do Guerigueri estava deixando a desejar. O Lucas, que além de atacante, assim como seu pai também, o Nildo, começou no ataque, né? É polivalente. É, quem lembra do Nildo nas antigas era o camisa 9 do Flamenguinho, né, André? Nildo jogava com a 9 de atacante na equipe do Flamenguinho. Depois que, não sei se ele teve alguma lesão no joelho, voltou pra defesa, coisa desse tipo. E jogou demais na defesa também, viu? Foi opção técnica mesmo. Eu lembro, eu fazia parte da equipe do Flamenguinho nessa época. Nildo, que era um grande atacante, inclusive, mas pela necessidade do time em algumas partidas, ele foi sendo improvisado na zaga e mostrou também um grande desempenho como zagueiro. E lá hoje ficou. E sem falar que quando jogava no ataque fazia muitos gols também, né, André? Não era aqueles atacantes, dizer assim, era perna de pau, não. Fazia muitos gols. Bom atacante, um ótimo finalizador e também um exímio cabeceador. Exatamente. Olha lá o Vitinho com ela, 2 na marcação, chega lá jogando, está jogando o Dom. Evita sair do Dito, não evita, lateral para a equipe do Guerigueri. Eu tô achando hoje, André, o Dom um pouquinho abaixo do futebol que ele vem jogando, viu? Não tá chamando muita responsabilidade, não. Eu não sei se ele tá se poupando, Nilton, porque o professor ele joga logo mais, então talvez ele queira também atuar pelos professores e tá guardando energia, já que professores e Flamenguinho, mesmo um jogo festivo, não deixa de ser um clássico. Verdade, bem lembrado, viu, André? Vem a equipe do Guerigueri com Rai Rock, toque errado. E o Dito dá aquele tapinha pela linha lateral. Lateral para a equipe do Guerigueri fazer a cobrança. Vem Guerigueri no campo de ataque, tentando diminuir esse placar. Rony tá com ela, dá a bola com Dom, 2 na marcação. Dom levou para linha de fundo, bota na área. Raí dominou, ajeitou para Lei. Olha a chance, tira na hora certa o Dito. De letra o Dom na área, tira lá o trecho. Dé de Carlito não tira a bola, volta com Lucas. Lucas com o Daniel, tome contra-ataque, vem o Atlético. Na bola o Daniel. Deu a bola um pouquinho forte, o goleirão Túlio vai chegar e pegar ela com tranquilidade. Sai jogando Túlio aqui com Vinícius Parreira. A bola foi mal passada pelo Túlio, a bola volta com o Adrian. Aí o Adrian nem fez nem desfez, perdeu a bola pro Lei. Tá no combate em cima do Lei ainda, o juiz vai parar e marcar falta do Adrian em cima do Lei. Já sai jogando o Lei, a bola tá com o Dom, Dom tá com ela. Dominou, jogou a bola com o Lei, olha a equipe do Guerigueri chegando. Dom e Lei fazendo a tabelinha. Ajeitou pra perna direita o Dom. Vai voltar a bola a equipe do Guerigueri com Dom. Dom tá com ela. Marco Antônio passou, ele preferiu não tocar, dá a bola no meio para Natal. Tem todo espaço para trabalhar a bola. Natal jogou a bola para o jogador ali, o Marco Antônio, mas foi mal. Que domínio, rapaz. Dominou de canela, armando o contra-ataque. Jogou lá em cima, a bola vem lá, a equipe do Atlético. Daniel cortou, vai mandar o sapato dali, clareou, mandou. Olha o rebote, Mazinho, olha a chance pro gol. Pra fora. Que chance perdeu a equipe do Atlético, André? Perdeu uma grande oportunidade de ampliar o placar. Tanto o Daniel, ele poderia ter arriscado no primeiro momento que limpou, quanto o Mazinho aqui quis caprichar demais, um toque, acabou finalizando para fora. Agora o Atlético está pecando, Nilton, justamente nessa ligação do contra-ataque. Você viu que Dom ficou procurando aqui, rodando o meio, não tinha um companheiro para passar a bola.
É isso aí, nesse momento o Atlético tira duas das suas principais peças, viu, André? Saiu o Vitinho e saiu também o Arlen aqui. E aí, agora será que o time do Atlético vai sentir a saída desses dois atletas, André? O treinador Maílson aqui está aproveitando o espaço no placar para dar rotatividade à sua equipe, dar ritmo aos seus atletas e possivelmente Maílson já está testando outras formações, já pensando na próxima temporada. É isso aí, lateral para a equipe do Guerigueri fazer a cobrança com o Dé de Carlito. Dé tá com ela, joga a bola para Dom, joga fraca demais, a bola ainda chega, tá com ela Dom domina. Quem chega, dois na marcação, se livrou bem o Dom, tá com ela, chega ali é Dom e John, a bola tá com o Lei, John ganhou no corpo ali, rapaz, escorou o Lei, a bola volta, toma ataque, tá lá o zagueirão Eduardo, tira ela, volta a bola com Rony não dominou legal, mesmo assim tá com a bola, volta a bola com Eduardo, olha que bola perigosa, no pé de ferro, quase que a defesa do Guerigueri se complica, viu, André? Tá muito desorganizado o Guerigueri, não tá tendo a ligação, o meio tá perdido e isso tá facilitando a vida do Atlético. Destacar aqui que os atacantes do Guerigueri foram poucos acionados, a gente nem falou aqui o nome do atacante aqui, Raí, nesse segundo tempo. A bola não tá chegando no pé dele. É isso aí, viu? Vamos lá. A galera do chat aí, vamos ver. O Genival tá dizendo que tinha um festival em São Paulo, foi cancelado devido às fortes chuvas. A Adriana Nunes tá dizendo aí que o Raí não puxou a prima, não. E a Adriana, que é uma das craques do futebol feminino de Botuporã, né, André? Aquela cornetada de leve. Depois o Raí vai assistir e vai tentar dar uma aprimorada aí na sua forma física, dar uma caprichada, porque olha aí, viu, Raí? Tem que puxar a genética, senão complica. A Adriana já deu uma chamada de atenção em tu aí, viu? Depois tu assiste aí e veja. A situação não tá fácil para Raí hoje não, tendo em vista que o meio do Atlético não tá conseguindo fazer esse acionamento com o seu ataque. O Raí tá engolido pela zaga do Atlético. É isso aí. E nesse dia 25 de setembro, logo um dia após a final do Campeonato Municipal, olha a chance do Guerigueri. Carrinho mais forte ali, mas o juiz mandou o jogo seguir, viu, André? Com a chegada dura, mas leal, Newton. Atingiu bola, né? só a bola, o lateral Dito. Acabou pegando também Raí, mas nada fora das regras. Nesse momento o juiz marca impedimento. Como eu dizia, dia 25 de setembro teremos aqui um dos grandes eventos do futebol feminino da região, viu, André? Teremos aí um festival com equipes de toda a região, equipes de Botuporã, equipes de Tanque Novo, equipes da cidade de Macaúbas, Caturama, enfim, de toda a região. Será um torneio de 8 equipes durante todo o dia aqui em Botuporã. Será um dia magnífico para o futebol feminino aqui na nossa cidade. E teremos também a transmissão tudo ao vivo aqui da Web TV L10. Um grande evento aqui e também a oportunidade de mostrar que futebol não é só para homens. E nós temos grandes atletas no nosso município e nas cidades circunvizinhas. Com certeza, viu? Futebol feminino pedindo passagem. A Adriana é uma das organizadoras e uma das craques desse time do Esporte Botuporã. A Adriana joga demais. Vinha a equipe do Atlético, bola saiu pela linha lateral para o Guerigueri fazer a cobrança. Tá ali o Dé de Carlito, joga a bola para o Marco Antônio, joga a bola na frente, passou como quis, vai chegar lá bem o zagueirão Trecho. Olha aí o Trecho, que quem acompanhou a trajetória dele no futebol, ele jogava de atacante, né, André? Não sei se você se lembra, camisa 9, jogou muito tempo naqueles times lá do Morro do Giral e tudo mais. Olha a chance do Guerigueri com o Lei, mandou de longe direto para fora, tiro de meta. Pouca ofensividade do Guerigueri, não está conseguindo finalizar bem. As poucas oportunidades que tem são finalizações que não levam perigo nenhum ao gol do Ronaldo do Atlético. É isso aí, o Trecho depois machucou o joelho, foi pro gol e hoje está jogando na zaga. Olha o Trecho aí, rapaz. E inclusive o Trecho fez uma partida memorável aqui em Botuporã esse ano. Eu nunca, não vou dizer nunca não, mas poucas vezes eu vi um goleiro com uma atuação tão bacana como foi o Trecho naquele dia. Ele fechou o gol e o time pôde assim dizer, essa vitória nossa foi devido à atuação do nosso goleirão, viu? Trecho. E aí vem a equipe do Atlético, tira a defesa do Guerigueri, a bola volta no meio ali com o Lucas, pela equipe do Atlético, dá a bola para Guilherme erra o passe, Dé de Carlito tá com ela, perde também o Dé de Carlito, volta com o Matheus na lateral direita, joga lá para o jogador Mazinho dá aquele tapinha pro Adrian volta para Matheus, olha a chance, clareou, vai mandar dali o Matheus,
Soltou o goleiro Túlio. Na segunda pegou de novo, André. Que bela triangulação da equipe do Atlético, os seus atletas com toques rápidos, conseguindo envolver toda a equipe do Guerigueri. E por pouco não sai o quarto gol, Nilton. Quase o Atlético aumenta o placar. Chegamos aí à metade desse segundo tempo, 15 minutos. As partidas, lembrando que são 30 minutos cada período, né? 60 minutos no total, 30 minutos cada tempo. 15 minutos, Atlético 3, Guerigueri 0. A bola volta com o Guerigueri lá em cima. No campo de ataque, dominou, clareou. Jogou a bola com Dom, Dom tá com ela, devolve com Lei. Lei joga aqui com Lucas. Lucas domina, Mazinho na marcação, erra o passe, Lucas, a bola volta com Guilherme. Guilherme toma lançamento pro Mazinho, mas no meio tava o Lucas. Coloca no peito, joga pro Natal, sai jogando, Natal gira lá em cima. E tome ataque da equipe do Guerigueri, joga a bola para Raí, será que vai chegar? Nando na marcação, Raí domina, perna direita, dominou, esperou o companheiro passar, jogou a bola, passe errado, André. Tá difícil a situação do Guerigueri, nas poucas oportunidades que chegam ao campo de ataque, não conseguem fluir a jogada. Vem a equipe do Atlético com o Adrian, olha a chance! Rapaz, se acerta o chute, sei não, viu, André? O goleirão já estava vendido, ele ficou na dúvida entre sair e não. Quando resolveu sair para a jogada, possivelmente não conseguiria interceptar. E por pouco, se não fosse o escorregão do atacante ali, ele tomaria o quarto gol. É, quase o Atlético chegando forte ainda, viu? Olha que bola perigosa dentro da área. Rony saiu jogando com o Natal ali, rapaz. Se erra ali, tá de frente pro crime, viu, André? Eu não gosto. Por mais esse jogo de hoje seja mais toque, sem chutão, mas... Zagueirão tem que zagueirar também, não tem, André? Acho que na área não se deve brincar. Com Apertou, certeza. é bola pro mato. E outra, que se errar ali, meu irmão, o atacante tá de frente pro gol, o goleirão vai só torcer mesmo pro atacante errar o chute, viu, André? Não dá, ele complica totalmente a sua equipe, porque ele vai acabar armando um contra-ataque fulminante do seu adversário. Nesse momento é marcado impedimento. Vem mais duas substituições, André. Vamos voltar aqui os jogadores Demar e Eliseu, vão retornar à partida para terminar esse finalzinho de jogo aqui. Vai tirar o Raí para entrar Eliseu. Vamos ver quem vai sair para entrar Demar. Não, Raí entrou Demar. Eliseu ficou ainda. O Eliseu deu uma segurada. Vamos ver quem é que vai sair para o Eliseu entrar. A bola volta aqui com o time do Atlético com Mazinho. Mazinho deu a bola com o Matheus. Matheus erra no meio, a bola volta ali com camisa número 15. Que daqui a pouquinho vamos puxar a ficha dele. Não deu para conhecer não, viu, André? O Guerigueri fez uma alteração aqui, tática interessante, Nilton, porque ele tirou um atacante e colocou um zagueiro. Acho que ele vai puxar outro jogador de linha aí para suprir essa faca de Raí lá na frente. Possivelmente vai adiantar a Lei. Ou o Lucas, não, André? O Lucas, tá parecendo que o Lucas voltou para o ataque de novo. Também. O Guerigueri vai tentar, aposta todas as suas fichas nesse finalzinho de jogo para tentar pelo menos diminuir o placar aí. Alguns consideram 3-0 goleada, eu considero. Outros não. Na sua opinião, André, 3-0 já é goleada? 3-0 é. 3-0 é um placar elástico, já bem confortável para a equipe que está à frente no placar, então já é uma goleada sim. Então pronto, vem aí a equipe do Guerigueri, Dé de Carlito com ela. Olha lá o Dé, rapaz, tentou uma jogada difícil ali, não conseguiu, a bola volta com Demar. Mazinho tá nela, girou por fora, evitou a saída, não evitou, é só tiro de meta. 18 minutos deste segundo tempo, Atlético 3, Guerigueri 0. Daqui a pouquinho tem Bahia e Lagoa d'Água do São Francisco. É o terceiro jogo dessa manhã, encerrando essa manhã de festival. E à tarde teremos aí mais 3 grandes partidas, América e Vila Real. Em seguida teremos o clássico dos milhões, é o Flamenguinho contra os professores. E às 4 da tarde teremos a equipe do Guarani enfrentando a equipe da cidade de Tecnovo, que é a Juventude Carreiras, aí do amigo Tomás, ok? É muito futebol nesse festival beneficente, todo mundo unindo força para dar aquela força bacana aí para o Maciel, beleza? O número do Pix está aí na tela, a chave Pix do Maciel, que é um CPF 524-563-658-10, no nome de Maciel Costa Amaral, beleza? Manda o Pix, dá aquela força aí bacana, porque tá todo mundo aqui em Botuporã hoje. Tiramos o dia pra gente dar aquela força bacana aí pro Maciel. André, nesse momento da partida a galera começa a sentir um pouquinho da forma física aí, viu, André? A parte física dos jogadores os jogadores começam a pedir menos. Mesmo com o tempo reduzido, 30 minutos, mas o sol tá castigando e
o desgaste já é aparente. O Dom aqui mesmo já tá queixando, já tá arrancado agora. A bola volta aí com o jogador que é o Natal. Natal tá com ela, domina. Vamos lá, beleza, camisa número 5 é o Vitinho, filho de Nildo aí de Ferreirinha, rapaz, faz horas estava quebrando a cabeça aqui para descobrir, agora sim, viu? E aí, André, a molecada cresceu, viu, rapaz? Esse dia a gente vê os meninos aí pedindo bala pra mãe, hoje os moleques já tá dando show no meio campo aí, André? Essa geração de hoje pichou tudo, eu que fui professor de uma grande maioria aqui, quando reencontro meus dois alunos, dá um trabalho para lembrar, porque tá tudo maior que eu já. Exatamente. Vem a bola na área, volta com o Atlético. Guilherme clareou, vai mandar dali. Olha o rebote, quem chega? Chega o Ded Carlitos. Chega, domina, dá um bico pra frente. Guilherme tira a bola volta ali no meio campo com o John. John recupera, joga a bola com o Lucas. Lucas tá com ela. Matheus domina, vai mandar na área. Quem chega, tira de cabeça do Ado. Rebote, Mazinho, jogou a bola com Adria. Vai dominar, Demar na marcação. Adria com ela. Dá o bote, o Demar não acha a bola volta com a Adria, joga na área, olha a chance, o goleirão não saiu bem, olha o rebote, quem chega, Guilherme tá com ela, domina a bola, volta ali com o jogador John com Guilherme, clareou, vai mandar dali, chutasse em cima do Lourão. Nesse momento o juizão Dema marca penalidade máxima para a equipe do Guerigueri, André. Olha a chance do Guerigueri diminuir. É a oportunidade do Guerigueri sair desse 0 e abrir um placar para não ficar tão feio esse 3-0 aqui. Quem assumiu a responsabilidade foi Lei. De um lado Lei, no outro lado no gol Ronaldo. O juizão vai lá conversar com o jogador Dom, que foi o atleta que sofreu o pênalti. E aí, Nilton, você gosta que o goleiro espera a decisão do atacante ou adivinha o canto? Rapaz, eu acho que se não sair antes é difícil pegar, viu, André? Vamos esperar. Autorizou o juiz, partiu Lei para a cobrança. Olha a chance do Guerigueri, bateu! Gol! É do Guerigueri. Anota na ficha dele aí. Lei diminui o placar na marca dos 22 minutos do segundo tempo. Agora o placar mostra Atlético de Botuporã 3, Guerigueri 1, André. Lei optou por aquela batida de confiança forte no meio, acreditando que Ronaldo talvez arriscaria um canto. Quase que Ronaldo consegue evitar, Nilton. Se o goleiro acredita mais nele mesmo, tinha pegado, viu, André? Mas Lei bateu firme, bateu forte, rasteiro, conseguiu marcar o primeiro gol do Guerigueri. Vamos ver o replay desse gol aí, André, que o goleirão quase busca, viu, André? Vamos jogar aí na telinha o replay do gol de pênalti. O Lei bateu, o goleirão foi nela, tocou, mas não conseguiu evitar o gol. É o gol do Guerigueri, 3-1, 23 minutos, temos mais 7 minutos de partida aí. Pro Guerigueri tentar fazer mais alguma coisinha, quem sabe, né, André? Eu vi nesse campeonato municipal aqui, o jogo entre Flamenguinho e Lagoa Grande, um empate incrível, viu, rapaz? Que jogão foi aquele, um dos melhores jogos do campeonato. 3-3, André, acho que deve se recordar, né, André? Foi um grande jogo, não consegui acompanhar, mas o Guerigueri ainda tem tempo. Se organizar o seu time, se aproveitar esse momento agora de euforia, dá para pressionar o Atlético e tentar reverter esse placar. É isso aí. Cobrança de falta para a equipe do Atlético. Vem Matheus na bola. O Atlético quer fazer o quarto gol. Vai jogar a bola na área. Vai jogar a bola na área o Matheus. Olha a bola perigosa. Quem chega, tirou o Demar. A bola volta ainda com o Mazinho.
Vai jogar a bola na área em cima do jogador Vitinho. Vitinho sai jogando. A bola volta com Dom. Dom domina, joga com Natal. Natal clareou, joga a bola no meio para Lourão. Lourão tá com ela. Joga a bola para Lei. Lei domina, a marcação dele tá o John. Lei tome bola nas costas do Matheus para o Dom. Olha o ataque da equipe do Guerigueri. Jogou na frente, clareou, mandou, travado. Evita a saída, não evitou, o juiz marcou escanteio, André. O Dom tentou olhar para a área, buscar um companheiro, mas estava apenas Lucas no meio de 4 zagueiros, não tinha o que fazer, ele partiu para a jogada individual, conseguiu ainda um escanteio para o Guerigueri. Vem bola na área, Lucas autorizou o juiz, bola perigosa, olha a chance, quem chega de cabeça, subiu inteiro, Eduardo. Não cabeceou bem, a bola volta com Lourão, não domina, Jean tira de cabeça, a bola está com Daniel para Lucas, estica a bola para o Daniel, ele é veloz, será que evita? Pega, não pega, pega, não pega, a bola sai. Lateral para o Guerigueri fazer a cobrança. 25 minutos do segundo tempo. Atlético 3, Guerigueri 1. Na sequência teremos Bahia e Lagoa d'Água do São Francisco. Mais um grande jogo ao vivo e a cores aqui na telinha da Web TV L10. Bola com Rony Magalhães. Rony tá com ela, joga a bola para quem? Tira lá o Jean. A bola com Rony, vai tirar o lateral. Guerigueri tentando ainda aquele gás no finalzinho da partida. Não tá fácil, o sol já tá bem quente aqui em plena 10 horas da manhã, né, André? E agora em diante o trem começa a ficar difícil. Tá um clima, um ventinho ainda para dar aquela refrescada, mas um calor já começa a pesar. A partir das 10 da manhã o desgaste físico já é acentuado e aí as equipes começam a sentir o peso do clima. Com certeza, vem o Atlético, errou o passe o Guilherme, Lourão tá com ela, não domina bem o Lourão, a bola volta com Dom. Dom vai devolver com o Natal, Natal tá com ela. Joga a bola lá na direita pro Vitinho, o Vitinho clareou, vai mandar dali, não, jogou lá pra Lei, na ponta direita, o Lei não domina bem. Joga pela linha lateral, lateral para a equipe do Guerigueri. 27 minutos, temos mais 3 minutos aí para o Guerigueri tentar diminuir ou empatar ou tentar a virada, o que é muito improvável. Tira lá a defesa do Atlético com o Jean, lateral para a equipe do Guerigueri. Percebe aqui o Guerigueri muito mais presente agora no seu campo ofensivo nesses últimos 5 minutos de jogo. Exatamente, viu, André? Vem a equipe lá do Guerigueri, Lei, tentou a jogada de efeito, tira lá a defesa do Atlético. Lei tá com ela, joga a bola com Dom. Jean na marcação, Lei limpou bem, jogou na frente, Dom tá com ela, olha a chance, bateu voltando, olha a chance do segundo. Gol! É do Guerigueri, anota na ficha dele aí, ele, Natal, camisa 10, diminui o placar na marca dos 28 minutos deste segundo tempo. Agora, Atlético 3, Guerigueri 2, Natal Brandão, André. A gente estava falando aqui do Atlético, o Guerigueri muito mais presente e da habilidade e presença de Natal em todos os espaços do campo. Uma boa jogada de triangulação de Lei com o Dom e Natal bem posicionado na área conseguiu diminuir para sua equipe. Com certeza, rapaz, que a gente vê um gol de Natal, a gente fica contente demais. É que o cara, Natal é o clássico camisa 10 do futebol de Botucatu. Tivemos diversos, mas eu me lembro assim que Natal chegou de Salvador, André. Chegou formado, né? Educador físico e tudo mais. Aí foi jogar no Juventude. A gente vê Natal jogando, rapaz, todo mundo parava e assistia. Natal era aquele cara que jogava de terno, né, André? Era uma real aula ver Natal jogando, demais, de posicionamento, demais. de inteligência. Aí todo mundo falava, Natal não tem um chute, não tem cabeçada, mas o posicionamento dele em campo, o passe, ele conseguia jogar 90 minutos sem errar um passe, André. Olha a chance do Atlético na trave! Olha o rebote, tira o goleirão Túlio. Marcado impedimento da equipe do Atlético, Nilton. Mas boa chegada de Túlio e que bola na trave da equipe do Atlético. Bola perigosa. E a gente falar do Natal, e aí o Natal conseguia jogar 90 minutos sem errar um passe, sempre aqueles passes certeiros.
E Natal foi, para mim, um dos melhores camisas 10 que eu vi jogar aqui em Botuporã. Realmente a habilidade dele conseguir se sobressair e o posicionamento inteligente. Fazer a bola correr ao invés do jogador, ocupar bem os espaços, distribuir bem o jogo, Nilton. Exatamente. E ainda a gente tem esse privilégio de ver o Natal jogando e ainda o Natal balançando as redes no meio dessa molecada aí, viu, André? E às vezes é isso, né? Talvez por isso que ele consegue ainda estar vivo no futebol, porque desde a sua base ele evita desperdiçar as energias, né, André? Exatamente. Só corre na hora que precisa. Jogar com inteligência. Exatamente, como você disse, quem tem que correr é a bola, não é o jogador. E às vezes a gente vê muita correria e às vezes desnecessária. Vem a equipe do Atlético. André, chegamos na marca dos 30. Estamos agora por conta do juizão Dema. A partir de agora já está nos acréscimos. Nesse momento, Encerrou. finaliza, André. Final de jogo. 3 para a equipe do Atlético, 2 para o Gary Gary. Vai ser fazer a entrega do troféu. André, você quer descer lá, André, no campo? Vamos lá, André, você quer descer no campo lá? Vou. Então vai lá. Vai lá, André vai descer lá no campo. Vamos lá, André vai descer para o campo de jogo. Vamos fazer a entrega aí do troféu de ganhador do desafio para o time do Atlético de Botuporã. Nilton. Vai lá, André, ok. Vamos dar pessoal aqui da Web TV L10, vai fazer aqui a entrega do troféu aqui para a equipe vencedora. Queria chamar aqui o treinador Maílson Lopes, junto com a sua equipe aqui, para fazer essa entrega. E aproveitar o momento aqui para tirar uma dúvida que surgiu aqui ao longo da transmissão, observando a atuação da equipe do Atlético. Queria conversar com o treinador aqui, Maílson, que saiu hoje exitoso nessa partida. Maílson, essa partida também foi uma oportunidade de você já observar novas formações, observar novas peças para o seu time, já pensando na próxima temporada? Exatamente, André. Bom dia a todos da Web TV L10. Assim, a gente teve uns 5, 6 reforços que já, pro ano que vem, eu acho que já vai ficar com a gente aí. A gente está tentando reformular o time. Tive que mexer com várias peças no segundo tempo para dar rodagem para todo mundo. Não foi tão acertado assim, mas eu estou satisfeito com o resultado da vitória. Boa, parabéns, Maílson, pela vitória. E o Atlético vai vir forte aí na próxima temporada, Nilton. É, André, o Maílson Lopes é ninja, viu? Vamos tirar uma hora aqui, ó. Vamos levantar para a câmera lá. Ô, pão lento, bicho. Aí se organiza aí, dá o tchauzinho pra Web TV L10. Lá na tela, todo mundo lá. Valeu, tá aí a galera do Atlético de Botuporã. Com você, Nilton. Valeu, André. Encerramos por aqui a transmissão. Vamos pular pro link agora, porque agora tem Bahia enfrentando a equipe da Lagoa d'Água de São Francisco. Valeu, galera. Um abraço.